Olá, amado. Deus abençoe a tua vida, em que nesta hora Deus tem uma palavra para o teu coração e para que você venha tomar uma posição, ter um encorajamento através desta palavra. Está escrito aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 12, em que o apóstolo Paulo ele escreve assim: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o que o apóstolo Paulo ele está querendo aqui nos revelar através desta passagem bíblica? Eu creio que é acerca da vida espiritual, crescimento da vida espiritual. O que eu tenho que fazer para eu crescer espiritualmente? Sabemos muito bem que a nossa vida espiritual é comparada a uma árvore. Ela nasce, ela cresce e ela dá fruto. Se não há crescimento, se não se tem fruto para se dar, tem algum problema. Então nós vemos aqui acerca da vida espiritual. A vida espiritual é maravilhosa, ela deve ser cultivada. Acerca da tua vida espiritual, você tem cultivado a sua vida espiritual? Você tem dado água à vida espiritual? Você tem dado alimento para a vida espiritual? A sua vida espiritual? Então vemos que, amados, a vida espiritual é tão maravilhosa que ela trata acerca de estarmos vivendo a alegria da salvação, o perdão dos nossos pecados, termos paz. Então é a vida espiritual. A vida espiritual ela é proveniente de coisas maravilhosas, extraordinárias do Senhor na nossa vida. Ele nos concede vida eterna. Então, para que tudo isto venha a cada dia prosseguir, vida de paz, alegria, salvação, vida eterna, precisamos cultivar a vida espiritual. Precisamos preservar a vida espiritual. Ela tem que crescer. Então, nós quando entramos no caminho, este caminho é Cristo Jesus, passamos a ter uma vida espiritual. Somos espirituais. Nós não somos cidadãos deste mundo em que estamos aqui. Nós somos cidadãos do céu, vida espiritual. Então o apóstolo Paulo, o que ele quer escrever aqui? Para se ter uma vida espiritual. Olha só o apóstolo Paulo aqui no versículo 12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Olha só, parece que Paulo está mencionando uma insatisfação. Ele está insatisfeito com o tipo de vida que ele está levando, né? Olha só, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Amados, nós podemos analisar muito bem acerca de que Paulo está insatisfeito com a sua caminhada, com o seu modo. Ele queria algo mais, né? A Bíblia nos fala aqui acerca de não que já tenha alcançado. Então, a insatisfação aqui da parte dele, nós vemos que quando uma pessoa está insatisfeita, parece que é um sentimento negativo, mas nessa questão aqui é positivo. Esse sentimento na vida do apóstolo Paulo. A gente observa aqui, amados, que ele está tendo
parece com um tipo de crise interior. Olha, eu não estou satisfeito com a posição que eu estou. Eu preciso avançar. Eu preciso ir além. Eu não posso ficar nessa zona de conforto. Então, para se ter uma vida espiritual, de crescimento espiritual, tem que haver dentro de nós um sentimento de insatisfação. Eu não estou satisfeito, né? Todo dia ali, esse tipo de desejo dentro de mim. Não, eu tenho que crescer, eu tenho que avançar, eu tenho que ir além. Então o próprio Paulo está falando aqui, não que já tenha alcançado, ele queria alcançar algo. O que a Bíblia nos fala aqui? Ou que seja perfeito. Ele queria buscar perfeição. Então, de que forma que eu estou com a minha vida espiritual na presença de Deus? De que forma, qual é a posição que eu tenho que tomar? É que essa insatisfação venha ser gerado dentro de você, para você crescer. Tem a visão do apóstolo Paulo aqui. Então, vemos, amados, que ele tinha uma fome espiritual. A Bíblia nos relata, amados, que se eu não tiver uma fome espiritual, fome da palavra, fome de oração, fome de santidade, fome das coisas de Deus, não vai gerar em mim crescimento. Eu não vou crescer espiritualmente. Eu vou ter aquele tipo de vida carnal. E não é isso que Deus quer para a minha vida. Eu tenho que ter a vida espiritual e em crescimento. Então, para gerar em mim crescimento, tem que ter fome, sede espiritual das coisas de Deus. Então, o primeiro detalhe aqui, dentro de mim, tem que ter uma insatisfação. Saia da zona de conforto, tome uma posição, busque a palavra, busque ao Senhor para você crescer espiritualmente. Então, vemos aqui, mediante a palavra do Senhor, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Olha só o apóstolo falando aqui. Não julgo que o haja alcançado. O apóstolo Paulo está mencionando aqui, para se ter crescimento espiritual, não é somente a questão de estar insatisfeito. É questão também de se autoavaliar. O apóstolo Paulo aqui está falando, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. É um julgamento dele mesmo. Ele se autoexaminar e ver como que está a minha vida espiritual. Você tem feito isso? Você tem se autoavaliado? Nessa questão aqui, há um julgamento de você mesmo. Olha o que ele escreve aqui. Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Julgamento de você mesmo. Na questão de vida espiritual. Você começa a pensar, será que eu tenho tomado posse da palavra de Deus todos os dias para o meu crescimento? Será que mediante esta autoavaliação de mim mesmo, essa palavra, para a minha correção da minha vida, eu tenho tomado posse? Tem que nos corrigir, né? A questão do crescimento espiritual. Então, vemos aqui, amados, eu tenho que descobrir, né, o que está impedindo o meu crescimento espiritual. Qual é o obstáculo? Por que eu não estou crescendo? Por que eu não estou dando fruto? Eu tenho que me autoavaliar. Os obstáculos, os impedimentos, as barreiras. E mediante o consenso, quando eu analisar e ver as origens dessas barreiras para eu crescer, eu tenho que tirar do meu caminho, tenho que tirar da minha vida os impedimentos.
O que está tirando a minha fome espiritual, a minha sede das coisas de Deus? Eu tenho que analisar e ver, para eu poder crescer. Eu tenho que crescer. Então, a Bíblia nos fala acerca, amados, de que Paulo ele queria fazer uma autoavaliação, um julgamento de si mesmo, para poder ver os obstáculos, impedimentos do crescimento espiritual e tomar uma posição e prosseguir. Então, olha só, uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando, não podemos ficar parados, amados. Vida espiritual é ir para frente, olhar para frente. Então, vemos aqui a questão de caminho para se ter crescimento, autoavaliação, né? Um julgamento de si mesmo, ver as barreiras, ver os impedimentos, tirar, para se avançar para as que estão diante de mim. Para quem você tem olhado? Para onde você tem avançado? É aquilo que edifica a sua vida? É aquilo que te faz crescer espiritualmente? Então, o terceiro detalhe aqui nós vemos no versículo 14, né? É a terceira virtude. A terceira virtude é prosseguir para o alvo. Olha só, prossigo para o alvo. Quem é o teu alvo? Te faz crescer este alvo? Quando se olha para o alvo, aqui o apóstolo Paulo falando, prossigo para o alvo, é ter desejo de avançar, é ter desejo de ir para frente, olhar para frente, aquilo que te faz crescer. Então, vemos, amados, que isto, quando você olha para o alvo, te motiva, te encoraja. Eu preciso olhar para frente, ir para frente. A Bíblia está falando, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, no versículo 13. Você deixa aquilo que ficou para trás, não edifica, não serve para a tua vida. Ir para frente, olhar para o alvo. O alvo é Jesus Cristo, olhar para Ele. Ele tem perfeição, né? Ele é perfeito, não tem pecado, é modelo para a nossa vida, então tem que olhar para Ele. Não permita nada tirar o teu foco, o teu alvo. Jesus te faz crescer. Jesus tem moldes perfeitos para o teu comportamento, teu jeito de falar, teu jeito de andar. Você está crescendo? As pessoas vão olhar para você, olha, ele mudou, olha, ela mudou, está crescendo espiritualmente. Atitudes. Sempre pregamos que quem dá o dom é Deus, quem dá fruto é a gente. Você está crescendo a cada dia, dando fruto para a glória de Deus? Então você tem que prosseguir. A Bíblia está falando aqui, o apóstolo Paulo fala, prosseguir para onde? Para o alvo. Quando você é motivado a olhar para o alvo, você está sendo motivado a perseverar, a prosseguir, a continuar. Tantas coisas querem ofuscar a tua visão para você não olhar para o alvo, olhar para outra coisa, né? Então, vemos que este sentimento de olhar para o alvo é um sentimento saudável. É um sentimento em que a Bíblia nos está falando, que o apóstolo Paulo ele está fazendo um investimento na sua vida espiritual. E quando você investe na sua vida espiritual, você passa a crescer. Então prossiga para o alvo. Você tem que ficar insatisfeito com a tua posição. Primeira virtude. Você tem que avançar. Você tem que fazer uma autoavaliação, um julgamento de si mesmo.
e você tem que prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Aí sim você vai crescer e vai gerar frutos. Tudo isto para a glória do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Um abraço.